Os EUA apresentaram exigências logo na abertura das negociações. O Irão deve proceder à desnuclearização absoluta, abrangendo todas as capacidades atuais e o potencial futuro. Em essência, Washington estabeleceu um eixo de poder unilateral. Ou se aceita a eliminação total da capacidade estratégica, ou se enfrentam todas as consequências da pressão sistêmica. A negociação foi convertida num teste de concessão, deixando de ser um processo de compromisso técnico. Esta posição foi anunciada diretamente por Donald Trump, refletindo uma decisão política ao mais alto nível. A responsabilidade recai sobre o chefe do executivo. Não existe espaço para ajustes de nível médio. A mensagem emitida tem um caráter de comando, não de recomendação. Isso confirma uma realidade. A política em relação ao Irão está a ser reestruturada segundo uma lógica de imposição, e não segundo uma lógica de gestão de risco. A exigência de desnuclearização absoluta elimina as fronteiras jurídicas que existiam em quadros anteriores. A não distinção entre o nuclear civil e o militar equivale a negar o direito de acesso à tecnologia de energia nuclear pacífica. Trata-se de um passo deliberado com o intuito de anular a capacidade acumulada no futuro, não apenas de controlar o presente. Quando o futuro é bloqueado, a alavanca de negociação de Teherão é cortada. Não existem propostas de monitorização flexível. Não há mecanismos de verificação por etapas. Não há garantias de segurança acompanhantes. Não há sinais de alívio paralelo das sanções. A estrutura de negociação torna-se, por isso, assimétrica desde o ponto de partida. Um lado apresenta um ultimato. O outro lado é colocado perante uma escolha binária. Do ponto de vista estratégico, esta abordagem não visa alcançar um acordo. O objetivo é medir o limite de resistência de Teherão e enviar sinais de dissuasão para a região. A negociação torna-se um instrumento de comunicação de poder. O facto de começar com exigências máximas demonstra que Washington prioriza a manutenção da iniciativa em detrimento da procura de estabilidade. A consequência imediata é a compressão do espaço diplomático. Na ausência de um roteiro de transição, todos os passos são empurrados para um nível de confronto estrutural. Isto aumenta a probabilidade de um impasse prolongado. Neste contexto, cada ciclo de contactos que não produz resultados acumula risco político, criando pressão para opções mais rígidas. A responsabilidade do líder torna-se, por isso, direta. Uma decisão inicial de natureza impositiva moldará todo o ritmo do processo. Quando a liderança escolhe o ultimato em vez do quadro técnico, o sistema diplomático é forçado a operar segundo a lógica da coação. O despertar da sociedade internacional reside em identificar corretamente esta essência. Não se trata de um debate sobre parâmetros nucleares, mas de um choque sobre a ordem de poder. O alerta estratégico já é visível. É improvável que um processo iniciado com uma negação total produza uma redução das tensões. Pelo contrário, lança as bases para uma sucessão de reações antagônicas. Quando a diplomacia é utilizada como ferramenta de pressão, o risco de conflito é comprimido noutros pontos de contacto. O impacto resultante não se limita, portanto, ao quadro bilateral, estendendo-se à estrutura de segurança regional e ao sistema global. O que precede é a nossa visão e análise sobre a reação estratégica de Teherão perante uma exigência desenhada não para negociar, mas para redefinir o equilíbrio de poder. A reação do Irão não foi surpresa. Teherão rejeitou as exigências dos Estados Unidos logo ao nível dos princípios, sem rodeios, sem demoras, sem abrir portas a interpretações flexíveis. A posição foi estabelecida de forma clara. A exigência de desnuclearização absoluta é considerada um ato de violação da soberania estratégica. A mensagem central de Teherão é sistêmica. O programa nuclear não é visto como uma moeda de troca. É uma componente da capacidade nacional a longo prazo. Eliminar toda a capacidade existente e o potencial futuro equivaleria a ser privado de autonomia estratégica. O Irão não aceita este quadro de abordagem, independentemente da pressão associada. A reação não se limitou a declarações diplomáticas. A posição rígida foi emitida de forma sincronizada pelas esferas política, de segurança e militar. Esta unidade reveste-se de grande importância. Reduz a possibilidade de exploração de divisões internas. Quando a mensagem é padronizada, o espaço para pressão externa
torna-se limitado. Teherão afirma que a participação nas negociações não visa concessões. O seu objetivo é contrapor a pressão, não procurar compromissos sob condições assimétricas. A diplomacia é utilizada como uma frente de contra-ataque controlada. Trata-se de uma escolha calculada e não de um reflexo emocional. A rejeição imediata da exigência é também um sinal enviado aos atores regionais. O Irão pretende estabelecer linhas vermelhas claras, não aceitar o precedente de uma imposição total. Se este precedente se formar, todas as outras capacidades estratégicas tornar-se-ão alvos sucessivos. A reação firme serve, portanto, não apenas os interesses bilaterais, mas também a preservação da sua posição na estrutura de segurança do Médio Oriente. Do ponto de vista da política interna, esta posição ajuda a liderança iraniana a consolidar a sua legitimidade. Ao enfrentar pressão externa, a defesa da autonomia estratégica torna-se um ponto de convergência e consenso. Isto diminui a eficácia dos instrumentos de pressão indireta, incluindo as sanções e o isolamento. No entanto, Teherão também evita empurrar a mensagem para além do limiar do confronto direto. A linguagem utilizada é de alerta, não ativando imediatamente uma escalada. O Irão mantém uma linha, rejeita a exigência, mas não se retira da mesa de negociações. Este é o ponto-chave. Demonstra que Teherão ainda considera a diplomacia como um instrumento de gestão de risco, embora não aceite o conteúdo atual das negociações. A diplomacia, neste caso, não é um pedido de paz. É um mecanismo de adiamento e dispersão de pressão. Ao manter a presença, o Irão evita ser responsabilizado pela ruptura do processo. Simultaneamente, Teherão mantém abertos os canais de comunicação para monitorizar as intenções estratégicas de Washington e dos seus aliados. Esta ação reflete também uma consciência clara da estrutura de poder internacional. Uma retirada total permitiria aos Estados Unidos converter o impasse diplomático numa justificação para medidas mais severas. Permanecer à mesa permite ao Irão manter uma postura de defesa política, embora essa defesa esteja cada vez mais sob pressão. O grande alerta reside noutro ponto. Quando ambos os lados utilizam a diplomacia como ferramenta estratégica e não como espaço de compromisso, o risco é acumulado em vez de ser resolvido. Cada declaração rígida e cada ciclo de contacto sem progressos acumula pressão sistêmica. Num ambiente assim, basta um incidente involuntário para que este seja rapidamente politizado. A reação de Teherão não é, por isso, uma mera rejeição. É um esforço para manter as fronteiras num processo desenhado para as apagar. Quando as partes não partilham o objetivo final, a negociação deixa de ser um instrumento de estabilidade e torna-se numa fase intermédia antes de escolhas mais arriscadas a nível regional e global. O processo atual não foi desenhado para atenuar a situação. Pela sua própria estrutura, elimina as condições necessárias para uma redução controlada das tensões. Não existem garantias de segurança bilaterais. Não há pacotes de alívio de sanções simultâneos. Não surgem mecanismos de troca técnica. Quando os elementos de equilíbrio são retirados da mesa, a negociação perde a sua função estabilizadora. Formalmente, os ciclos de contactos continuam a ocorrer. Em termos de conteúdo, não há uma troca proporcional. Uma parte mantém exigências máximas, a outra mantém a rejeição por princípio. O espaço de compromisso, por conseguinte, não está a estreitar-se, mas sim congelado. Isto confirma a natureza do processo: testar o limite de resistência de Teherão e não encontrar um ponto comum. A diplomacia, neste contexto, está integrada numa estratégia de pressão. As declarações, os calendários de reuniões e a linguagem pública servem todos o objetivo de medir reações. Cada ciclo de negociações torna-se um teste. Até onde está Teherão disposto a suportar a pressão antes de ajustar o seu comportamento? Por quanto tempo pode Washington manter a pressão sem desencadear uma escalada direta? Não existe uma estrutura técnica para converter divergências em progressos parciais. A falta de mecanismos de monitorização por etapas elimina a possibilidade de congelar riscos. Na ausência de pontos de fixação, o processo deriva por inércia de confronto. Esta é a característica de uma negociação coerciva: prolongar o tempo para acumular pressão, e não para resolver o problema. A consequência é que a probabilidade de impasse é determinada desde o início. Este impasse não é passivo,
é um produto do desenho estratégico. Uma vez que os Estados Unidos não oferecem incentivos paralelos, qualquer concessão por parte do Irã seria interpretada como um recuo unilateral. Quando Teherã não recua, Washington tem fundamentos para manter ou intensificar a pressão. Este ciclo autoalimenta-se. Neste cenário, a diplomacia deixa de ser uma ferramenta de mitigação de risco para se tornar numa fase intermédia da estratégia de imposição. A manutenção do diálogo ajuda a evitar a responsabilidade política por uma ruptura, mantendo simultaneamente a porta aberta para opções mais rígidas, se necessário. É a lógica do diálogo condicionado, mas sem condições substantivas para o compromisso. O impacto sistêmico surge quando terceiros observam o processo. Quando a negociação é usada como ferramenta de pressão, a confiança nos mecanismos diplomáticos multilaterais é erodida. Os atores regionais ajustam os seus comportamentos defensivos. Os canais intermediários perdem a capacidade de coordenação. A estrutura de gestão de crises torna-se frágil. Outro risco é a confusão de sinais. Num ambiente de impasse, as ações de dissuasão são facilmente mal interpretadas. Exercícios militares, destacamento de forças ou ajustes de doutrina podem ser vistos como preparativos para uma escalada. Quando a diplomacia já não absorve as tensões, cada movimento adquire um peso político superior ao normal. A responsabilidade estratégica reside, portanto, não apenas no conteúdo das exigências, mas na forma como o processo é desenhado. Uma estrutura sem saída técnica empurrará as partes para opções não diplomáticas. Isto não acontece de forma súbita. Acumula-se com o tempo através de cada ciclo de contactos infrutíferos. Washington não procura um acordo rápido. O objetivo central é manter a iniciativa estratégica enquanto controla o ritmo da escalada. A negociação é utilizada como ferramenta de gestão de tempo e não como mecanismo de resolução de divergências. Esta abordagem reflete um cálculo prioritário: manter a pressão máxima, mas adiar o confronto militar direto. A apresentação de exigências de desnuclearização absoluta logo no início não visa alcançar o consenso. Cria um padrão elevado para legitimar a manutenção de sanções e da dissuasão. Quando a exigência não é aceite, Washington possui uma base política para afirmar que o impasse provém de Teherã e não da estrutura negocial. Este é o ponto fundamental na gestão da percepção. A pressão é mantida para preservar a dissuasão regional. Os Estados Unidos não levantam sanções, não reduzem a presença militar e não ajustam a doutrina de destacamento. A mensagem enviada é clara: negociação não significa redução da prontidão. Isto visa tranquilizar os aliados e desencorajar comportamentos vistos como desafios. Simultaneamente, Washington evita desencadear um conflito imediato. Um confronto militar direto neste momento acarretaria consequências em cadeia difíceis de controlar. Por isso, a negociação funciona como um amortecedor temporal. Ajuda a manter um estado de tensão controlada, permitindo aos Estados Unidos ajustar forças e coordenar politicamente com os parceiros. Este cálculo está intrinsecamente ligado ao contexto político interno. Uma posição rígida face ao Irã serve o objetivo de afirmar a credibilidade da liderança e responder à pressão de grupos que apoiam uma política externa assertiva. Não ceder ajuda a evitar acusações de fraqueza. A negociação, neste caso, é a ferramenta para demonstrar que Washington deu uma oportunidade antes de optar por outras medidas. Washington também mantém cenários de escalada preparados. Caso as negociações não atinjam os objetivos, opções como o aumento das sanções, o aperto do controle marítimo ou a expansão da dissuasão regional estão sempre sobre a mesa. O facto de não publicitar estes cenários faz parte de uma estratégia de ambiguidade calculada. Cria pressão psicológica sem necessidade de ação imediata. Outro fator é a mensagem enviada a atores fora da região. A abordagem rígida visa confirmar que os Estados Unidos estão dispostos a utilizar pressão máxima para proteger interesses estratégicos. A negociação torna-se o palco para demonstrar determinação não apenas perante o Irã, mas perante todo o sistema internacional que observa. No entanto, este cálculo acarreta riscos estruturais.
Quando a pressão é mantida sem uma saída técnica, a capacidade de controlar o ritmo da escalada diminui gradualmente com o tempo. O amortecedor temporal pode transformar-se num espaço de acumulação de riscos. Cada incidente, cada erro de cálculo pode quebrar o frágil equilíbrio. Washington enfrenta, por isso, um paradoxo estratégico. A negociação ajuda a adiar o confronto, mas, simultaneamente, desgasta os mecanismos de controlo de crises. Quando as partes se habituam a um estado de tensão prolongada, o limiar para ativar a escalada tende a baixar. Isto aumenta a probabilidade de choques involuntários. O que precede é a nossa visão e análise sobre um ponto de estrangulamento em formação, onde o processo diplomático já não tem capacidade de se autorregular para evitar o confronto. A distância entre as posições dos Estados Unidos e do Irão não dá sinais de diminuir. O problema não reside na falta de tempo ou de canais de contato. O estrangulamento reside na estrutura dos objetivos. Um lado exige a eliminação de toda a capacidade estratégica. O outro defende o direito à autonomia de longo prazo. Estes dois objetivos são mutuamente exclusivos. Quando os objetivos finais são incompatíveis, todos os esforços técnicos tornam-se secundários. Cada ciclo de negociações que não produz progressos substanciais acumula riscos. Não são riscos imediatos, mas sim riscos sistêmicos. A pressão política aumenta. O espaço de flexibilidade reduz-se. As partes ficam presas às posições já tornadas públicas. Nesse estado, mesmo um pequeno ajuste pode ser interpretado como um recuo estratégico. O perigo deste estrangulamento reside na sua natureza autoalimentada. Quando a negociação não dá resultados, cada lado tem incentivos para reforçar outras ferramentas de compensação. As sanções são apertadas. A dissuasão é enfatizada. A atividade militar defensiva é reforçada. Cada passo dado para aumentar a posição aprofunda o fosso, criando um ciclo de confronto. Um fator crucial é o risco de politização de pequenos incidentes. Num ambiente de tensão prolongada, choques limitados podem ser interpretados como mensagens estratégicas. Incidentes marítimos, ciberataques ou ações de forças subsidiárias têm o potencial de ser rotulados como escaladas. Quando a diplomacia já não absorve a tensão, qualquer incidente acarreta consequências que ultrapassam a sua escala inicial. Os mecanismos de controle de crise sofrem, por isso, um desgaste contínuo. As linhas de comunicação existem, mas a eficácia diminui. A confiança na capacidade de contenção do adversário decresce gradualmente. Nestas condições, as decisões são tomadas mais rapidamente e com margens de erro maiores. O risco de um erro de cálculo deixa de ser uma possibilidade remota e torna-se uma variável permanente. O estrangulamento também cria pressão sobre terceiros atores. Aliados e parceiros regionais são empurrados para um estado de alerta elevado. A necessidade de ajustar continuamente a defesa aumenta os custos de segurança. Ao mesmo tempo, a capacidade de mediação é limitada, pois nenhuma das partes está disposta a ceder em princípios para criar espaço para a reconciliação. Outro perigo é a transição de um confronto controlado para um confronto fragmentado. Quando os dois centros de poder não alcançam um compromisso, pontos quentes secundários podem tornar-se locais de libertação de pressão. Isto complica o ambiente de segurança, uma vez que o conflito deixa de estar concentrado e espalha-se por várias frentes indiretas. A gestão de risco neste contexto torna-se muito mais difícil. A responsabilidade da liderança torna-se, por isso, pesada. Quando a distância das posições não pode ser encurtada, a manutenção do processo sem o ajuste de objetivos pode empurrar o sistema para um beco sem saída. Este beco não se rompe sozinho, mas aguarda por um agente ativador. Esse agente pode vir de um erro tático, de pressão interna ou de instabilidade regional imprevista. O alerta final desta secção reside na consequência a longo prazo. Quando a diplomacia é transformada num prelúdio para o confronto, a confiança nos processos de controle de conflitos diminui de forma generalizada. Isto não afeta apenas um dossiê específico, mas enfraquece a capacidade de gestão de crises do sistema internacional. Nesse contexto, o estrangulamento atual não é apenas uma questão bilateral, mas um teste a toda a estrutura de estabilidade estratégica global. A consequência do impasse diplomático
não se detém à mesa das negociações. Espalha-se diretamente pela estrutura de segurança regional. O Médio Oriente entra num estado de alerta não por causa de uma decisão isolada, mas devido à acumulação de riscos provenientes de um processo sem saída técnica. Os aliados dos Estados Unidos ajustam as suas posturas defensivas num sentido de elevada prudência. Os sistemas de defesa aérea são reforçados. As atividades de reconhecimento são expandidas. O objetivo não é preparar um ataque, mas sim prevenir uma surpresa estratégica. Perante a impossibilidade de prever o rumo diplomático, os atores regionais são forçados a precaver-se para o pior cenário. Simultaneamente, as forças pró-Irão passam a um estado de prontidão superior. Isto não é um sinal de escalada imediata, mas sim um ajuste segundo a lógica de defesa dispersa. Quando o centro é pressionado, os satélites estratégicos são ativados para criar profundidade de dissuasão. Isto aumenta a densidade de risco em múltiplos espaços ao mesmo tempo. O risco de conflito ultrapassa, por isso, o quadro bilateral. Já não se limita à relação Washington-Teherã. As rotas marítimas estratégicas tornam-se pontos sensíveis. As atividades comerciais e energéticas enfrentam pressão permanente. Basta um incidente limitado para provocar a interrupção das cadeias de abastecimento regionais. A segurança marítima sofre o impacto direto. Com o aumento do risco de escalada, os custos de seguros sobem proporcionalmente. As rotas de transporte têm de ser ajustadas. Isto não necessita de atos de guerra para ser ativado. Basta a percepção do risco para que o mercado reaja. A fragilidade da segurança marítima torna-se, assim, uma variável econômica e não apenas militar. O mercado energético reage segundo uma lógica semelhante. Os preços oscilam não por falta imediata de oferta, mas pelo risco de interrupção futura. Quando as partes não controlam o ritmo da tensão, as expectativas do mercado tornam-se instáveis. Isto cria pressão sobre as economias dependentes de importação, espalhando o impacto para fora da região. Ao nível político, as nações do Médio Oriente são empurradas para um equilíbrio difícil. Inclinar-se totalmente para um dos lados aumenta o risco de retaliação. Manter a neutralidade torna-se complexo à medida que a pressão dos centros de poder aumenta. O espaço estratégico dos países intermediários estreita-se, obrigando-os a investir mais em defesa e gestão de crises. Outra consequência é o aumento da atividade militar de natureza defensiva. Exercícios militares, destacamento de forças e o reforço das capacidades de dissuasão ocorrem simultaneamente em vários países. Cada atividade é preventiva, mas o conjunto cria um ambiente de tensão prolongada. Quando a densidade da atividade militar aumenta, a probabilidade de incidentes involuntários também cresce. A estrutura de segurança regional transita, por isso, para um estado de vigilância permanente. É um estado oneroso, consome recursos, desgasta a confiança e reduz a capacidade de cooperação regional em áreas não ligadas à segurança. A longo prazo, este estado pode alterar as prioridades de desenvolvimento de muitas nações. O impacto estende-se também à diplomacia multilateral. Quando um dossiê de grande relevância fica bloqueado, os mecanismos intermediários são postos à prova. A capacidade de coordenação diminui. O papel das organizações internacionais é limitado quando as partes priorizam cálculos bilaterais e dissuasão direta. Isto enfraquece a capacidade de gestão coletiva de crises. Um risco notável é a normalização da tensão. Quando a região se habitua ao estado de alerta, o limiar de aceitação de risco tende a aumentar. O que antes era considerado anormal torna-se o novo normal. Num ambiente assim, decisões rígidas são tomadas com menor nível de contestação, aumentando o risco de desvios estratégicos. O impacto social também não pode ser ignorado. Quando a segurança se torna a prioridade máxima, o espaço para reformas e desenvolvimento é comprimido. Os governos concentram recursos na defesa. Isto pode criar pressões internas, aumentando instabilidades latentes. A instabilidade interna, se surgir, torna-se um fator imprevisível nos cálculos regionais. O alerta estratégico desta secção reside na natureza em cadeia dos acontecimentos. Um processo diplomático ineficaz não falha apenas no seu objetivo inicial, mas reconfigura o ambiente circundante num sentido de maior risco. O Médio Oriente entra em alerta não pela escolha de um único país, mas pela ausência de um mecanismo fiável de descompressão de tensões. Neste contexto,
a estabilidade regional torna-se uma variável frágil. Nenhum dos lados procura ativamente o conflito, mas muitos são arrastados para um estado de preparação prolongada. Quando a preparação se torna permanente, a capacidade de evitar choques diminui. Este é o maior risco de contágio. O conflito não precisa de intenção. Precisa apenas de um sistema que foi empurrado demasiado perto do seu limite de resistência. O que precede é a nossa visão e análise sobre um processo diplomático que está a operar como um mecanismo de adiamento de risco e não como uma ferramenta para desfazer tensões. As negociações atuais não reduzem a tensão estrutural, mantêm o estado de confronto num nível controlável, mas não tratam as causas profundas. Quando os objetivos finais de ambos os lados não se cruzam, a diplomacia serve apenas para a gestão do tempo. O tempo é prolongado, mas o espaço de compromisso não é expandido. Ambos os lados utilizam a mesa de negociações como ferramenta estratégica. Os Estados Unidos usam-na para legitimar a manutenção da pressão e consolidar a dissuasão. O Irã usa-a para dispersar a pressão e evitar ser empurrado para um confronto direto e imediato. Quando ambos veem a diplomacia como um meio e não como um fim, a probabilidade de alcançar resultados substantivos desce para níveis mínimos. O risco de conflito, por isso, não é dissipado, mas sim comprimido. A pressão acumula-se ciclicamente. Cada ciclo de contactos sem progressos desgasta os mecanismos de controlo. À medida que as expectativas de uma ruptura positiva diminuem, as partes mudam o foco para a preparação de outros cenários. Esta preparação não equivale a uma decisão de ataque, mas aumenta a densidade de risco no sistema. A conjuntura atual depende de qual lado aceitará ajustar-se primeiro. Não se trata de uma questão de boa vontade, mas de custos políticos e estratégicos. Para Washington, ajustar exigências significa baixar o padrão de dissuasão e enfrentar críticas internas. Para Teherã, ajustar a posição significa aceitar um precedente de erosão da autonomia. Quando o custo do ajuste é superior ao custo do adiamento, o impasse torna-se a escolha por defeito. Um fator determinante é a fragilidade do atual estado de equilíbrio. Este equilíbrio existe não graças a um acordo, mas devido a uma contenção mútua. A contenção não é institucionalizada, baseando-se em cálculos de curto prazo. Nestas condições, um evento imprevisto pode quebrar o equilíbrio rapidamente. O sistema carece de mecanismos para absorver choques. A diplomacia, neste contexto, cria uma ilusão de estabilidade. Reuniões acontecem, declarações são emitidas, canais de comunicação permanecem abertos. Mas a estabilidade não é reforçada por compromissos concretos. Na ausência de compromissos, todas as promessas existem apenas ao nível do discurso. Isto aumenta o risco de interpretações erradas de sinais e de reações excessivas. O impacto global começa a ser mais nítido. Quando um dossiê importante fica retido num estado de adiamento, outros atores ajustam o comportamento de forma preventiva. A confiança na eficácia da diplomacia diminui. Os países aumentam o investimento em dissuasão. Esta tendência, se expandir, enfraquece os esforços de controle de conflitos numa escala mais vasta. Outro risco estratégico é a deslocação do limiar de aceitação. Quando a tensão se prolonga, ações que antes eram consideradas excessivas tornam-se o novo normal. O limiar de reação é, por isso, empurrado para níveis mais elevados. Isto cria espaço para passos mais rígidos, com um nível de resistência internacional inferior ao de outrora. O resultado é um potencial espiral de escalada. A responsabilidade da liderança torna-se central nesta fase. Quando o processo é desenhado como um teste de resistência, a decisão de ajuste não pode vir de um nível técnico. Exige uma escolha política ao mais alto nível. Essa escolha não é fácil, mas o adiamento indefinido também acarreta custos crescentes. O despertar da sociedade internacional reside em identificar corretamente esta essência. Não se trata de um processo de reconciliação com dificuldades. Trata-se de uma estrutura de confronto gerida pela diplomacia. Quando a essência é mal interpretada, as respostas políticas seguem direções erradas. Quando é identificada corretamente, a questão passa de será que a negociação terá sucesso para por quanto tempo poderá este sistema suportar o estado de adiamento.
O cenário futuro não está fechado. Depende de uma sucessão de pequenas decisões, acumuladas ao longo do tempo. Cada decisão de adiamento pode prolongar a estabilidade temporária, mas também aumenta o custo para o ajuste seguinte. Quando esse custo ultrapassa o limiar de aceitação, o sistema é forçado a mudar de fase. A avaliação urgente desta secção não visa, portanto, prever o momento de um choque, mas identificar a trajetória do risco. A diplomacia atual está a manter a paz no sentido de evitar o conflito imediato. Simultaneamente, está a adiar a resolução das contradições estruturais. Nesse ambiente, a paz existe como um estado temporário e não como um resultado sustentável. Quando o estado temporário se prolonga excessivamente, torna-se ele próprio uma fonte de instabilidade para a ordem de segurança regional e global.